Diga Diga. para nós aí, você tem acompanhado que como é que está se processando hoje esse mundo da comunicação com as redes sociais tomando conta do cenário e sabemos todos muito bem atropelando vilmente, vulgarmente o nosso bom português. Como é que tem visto todo esse cenário aí, Sérgio? Muita tristeza, viu, Virinho? Tá? Olha, já tivemos tempos melhores, viu? Eu estou muito pessimista, tá? Principalmente nesse trabalho que eu já faço há mais de 30 anos, né? No Sistema Globo lá. Eu vejo, não vou dizer assim, uma despreocupação, para não dizer uma palavra pior, em relação aos cuidados com a língua portuguesa. Tá? Eu acho que, não sei se vocês pensam da mesma maneira, mas que o jornalismo não deveria, tá? Digamos, abrir a guarda em nome de links, em nome de cliques, tá? Então a rede social tem a sua função lá na rede social. Agora, quando a maior emissora do Brasil, vamos chamar que a Globo é a maior emissora do Brasil, começa a abrir mão, né? Eu posso dizer isso para vocês porque o meu trabalho lá no Sport TV, por exemplo, como eles dizem agora, foi descontinuado. Simplesmente porque atualmente o que se valoriza mais é o pessoal que tem não sei quantos milhões de seguidores, né? É. O jornalista está sendo trocado por ex-jogador de futebol, um português triste, né? Desculpe o exemplo aí, a Elaine talvez não se ofenda, tá, com o que eu vou dizer, mas eu sou de um tempo que no Sistema Globo era proibido falar porrada, porque alguns pensam que vinham de porra, quando na verdade vem de porrete. Mas tudo bem, a gente aceitava, né? Não podia usar babaca. E hoje em dia tem gente que no comentário diz que o jogo foi bom pra caralho. Aí é difícil, né, gente? E E que sem o contar. jogador é foda. E que É, o jogador é foda. Sim. triste, triste. Viu, minha querida? Desculpe aí, não sei se isso te agride. A minha agride. Tá? Tá? É muito triste. Então eu vejo com muita tristeza, viu, Virinha? Gozado. Eu fui tão otimista durante muito tempo da minha vida com esse trabalho de consultoria, né? E eu tenho visto, por exemplo, na área do direito, para quem eu também trabalho, é uma invasão, né, do texto pré-fabricado, onde a criatividade é nula, né, onde os pareceres são todos iguais, né? Eu vejo pessoal de auditoria repetindo, só mudando nomes e dados, perfeito. E aí eu não sei, o raciocínio humano está indo para o espaço, na minha opinião, porque eu acho que eu penso com a língua portuguesa. Se eu quiser aprender uma língua estrangeira, eu tenho que pensar em inglês, pensar em francês, entende? E as pessoas parecem que não pensam mais, né? Então é uma tristeza, tá? É isso. Vamos lá, vamos ouvir vocês aí. Como é que Sérgio, tá? boa noite, Sérgio. Uma alegria Fala, falar Marco. de novo, se reencontrar, ainda que seja por aqui. Tu ainda tem algum vínculo com a Globo? Tem, por incrível que pareça, né? Tá. Pô, e qual é a tua atividade, qual é a tua profissão agora lá na Globo? Qual é? Teoricamente é a mesma, né? Eu sou o consultor do jornalismo. A diferença é que antes eu trabalhava para o jornal, hoje agora é só curso, né? Na internet nada, né? Na rádio de vez em quando o pessoal da CBN me faz alguma consulta e no jornalismo só a parte do jornalismo mesmo, né? Quer dizer, quando eu digo jornalismo mesmo, eu estou estirando o Sport TV, que o esporte realmente se abandonou de vez, né? Então, o meu trabalho lá são aulas online, né? Eu gosto de online para esse tipo de conversa, viu, gente? Para dar aula eu acho uma tristeza ainda. Eu tenho. O Márcio é bem mais novo, né? Mas a minha idade, meu filho, eu sou fã do presencial, né? Não adianta. A aula tem que ser no olho. Então, eu acho muito triste. Eu costumo dizer até que a aula online, tá? Ela é boa porque quando acaba eu estou em casa. É a única vantagem aqui para o Rio de Janeiro. No mais. Eu acho que as pessoas pouco participam, né, se escondem, né, falam pouco, perguntam pouco, né? E fora as aulas, que são poucas por mês, né, ainda tem a consultoria, essa que funciona mais, mas aí vocês não imaginam o nível de dúvida que eles têm, é algo ridículo, né? Só para vocês saberem, Exemplo. o assunto do qual eles mais me perguntam é a porcaria do hífen. Vê se pode. Entende? Inclusive, eu costumo dizer, eu digo lá na televisão, ninguém erra hífen falando.
Pô, vai tomar um banho, né? E ficam as pessoas preocupadas se Força-Tarefa tem hífen, se Bolsa Família tem hífen. Não, mas é uma loucura, né? É um sinalzinho que podia ter acabado. O latim não tem hífen, o espanhol não tem hífen, entende? Então, é algo que podia ter sido abolido, mas está aí, está vivo. E as pessoas ficam. E aí cometem erros, como agora na Copa do Mundo, né? Quando começou aquela fase do mata-mata, me entra um bom narrador, para eles que é bom, né? Dizendo, não, a partir de agora, um dos dois vão voltar para casa. Ah, vão, né? Um dos dois Vão, vão, os com dois. certeza. Vão O ser eliminados. jogador e o locutor. É, e o narrador. O Ah, para. narrador. É inaceitável, é inaceitável. Houveram muitos casos iguais a esse, né? Olha, Márcio, eu não vou nem entrar em que houveram, né? Isso aí, o menos, isso aí está na lista do justa causa, né? Isso aí não. Aí já é demais. Aí já é demais. Né? Aí é demais. Uma coisa que eu me lembro que tu comentou comigo, que na época do Jornal Nacional, comandado pelo Bonner, ele era muito criterioso nessa área, né? Foi, Ele sempre foi. tentava Sempre seguir. foi. A saída dele já Então, era com a saída pré-saída. dele, Pouco antes dele sair, já eu não sentia mais assim aquela preocupação, aquele rigor, a impressão que ele foi relaxando, relaxando, e o jornal como um todo aí. Mas ainda tem um portuguesinho um pouquinho melhor, né? Porque os jornais locais, né? Poxa vida, eu tenho ido muito a Porto Alegre, aí eu não vou lá no almoço, viu, Márcio? Porque é horário de buscar minhas netas no colégio, então as netas têm preferência. Mas o que eu ia te dizer é o seguinte: aí eu vejo nossos jornais locais aí que vocês criticam tanto, perto dos daqui, meu filho, eles são bem melhores. Tá? O português do Sul, por incrível que pareça, apesar de comer o S do plural, ainda é bem melhor que o do Rio de Janeiro. Aqui é uma tristeza, aqui é uma tristeza. Você está falando do texto de jornal? De jornal, de telejornal, de radiojornal. E fora essa área jurídica aí, de consultoria, de auditorias, para quem eu trabalho também. Eu não trabalho só para a Globo, eu não sou da Globo, eu trabalho para. Eu sempre fui prestador de Sim. serviço, sempre fui. É triste, mas diga. Aque- Aquela época do Soletrando foi um momento muito marcante na sua carreira. Durou quanto tempo aquilo, Sérgio? Aquilo durou uns 10 anos, tá? E tem reflexos até hoje. É incrível, né? Agora mesmo, quando eu estive em Porto Alegre, na semana passada, estou indo para o aeroporto. Daqui a pouco eu abri a boca, né? E o motorista disse: Ah, estou reconhecendo agora. Eu acho que eu sou a única pessoa que fez algumas coisas na televisão que é reconhecido pela voz e não pela cara, né? Entende? Então ele reconheceu minha voz e disse: Puxa vida, já acabou há tanto tempo, mas ainda tem algumas lembranças, né? Muita gente não lembra do nome, o nome é triste, né? Aí geralmente é o professor, né? Ou é professor, né? Faz parte, mas tudo bem, pelo menos deixou alguma coisa. E não sei dizer para vocês por que acabou, tá? Olha que aquele programinha do Luciano é ruim, tá? Não dá. E no caso, o Soletrando, que passou lá uns 10 anos sem sofrer nenhuma crítica, e muita gente criticava, não, o pessoal acha que aprender soletração é aprender português. Ninguém teve essa pretensão. Né? Eu costumo dizer que ortografia você sabe por memória visual, né? E não por regrinha, embora eu possa ter mil explicações por que tem H, por que não tem, por que é S, por que é Z. Você vai para a etimologia, você consegue explicar algumas coisas, né? Não tudo. Mas, e as pessoas, mas as pessoas estão pensando em ser português. Aquilo ali é uma parte, aquilo ali incentiva muito mais a leitura do que outra coisa, que é o que vem de bom, né? É incentivar a leitura, porque eu costumo dizer que você saber que uma palavra tem H ou não tem é só por memória visual, né? Ninguém fica uma noite rolando na cama pensando que hoje tem H e amanhã não tem. Ninguém perde o tempo com isso. Palavra que você costuma ver, você tem memória para isso. E aí a leitura que nos dá isso. Sérgio, é, Oi. oi, eu sou tua vizinha aqui na Mostardeiro. Eu Ah, já, é? a gente se encontra às vezes no estacionamento e eu sempre tenho vontade de fazer alguma pergunta. Que legal, faça É, isso, por favor. Que prazer. E eu que não faça uma faço, mas agora eu, já.
É, Isso, eu Português da moro garagem, hein? Podia lançar um curso de português da na garagem. garagem, no estacionamento. Garagem com G ou com J? Jota, segundo os franceses, com G. eu moro com a minha mãe aqui, Ah, é? no 402. Ah, eu sou do 1201, mais de cima. Tá bom. É, tu falasse em visual, é uma coisa que me preocupa, a quantidade de termos em inglês em tudo Sim. que é. O visual do português vai para onde? Principalmente com criança. Não, Tu peraí. olha, isso aí Olha, é uma preocupação grande para mim. Elaine, o que eu vou dizer é o seguinte, tá? A minha opinião é antiga, né? Você lutar contra o estrangeirismo, principalmente no Brasil, é uma luta inglória, tá? Isso me faz lembrar meus bons tempos lá de Farroupilha, de Júlio de Castilhos. Eu tive um professor que era contra os galicismos, ele proibia o uso de palavras de origem francesa, né? Quer dizer, em vez de um Réveillon, tinha que ser festa de fim de ano, não podia usar detalhe, porque vem do francês, tinha que ser pormenor, né? E hoje em dia nós estamos aí com Réveillon, balé, tudo investido, né? Vários pratos italiano, alemão e tudo mais. Mas o inglês, que obviamente é o problema maior, pelo que a influência que ele tem no mundo inteiro, se você comparar com, por exemplo, a presença do anglicismo, tá? No espanhol, por exemplo, no português de Portugal, tá? No francês, então, nem se fala, tá? Ele é muito menor. Aqui nós adoramos, a gente usa quando não precisa, né? Quer dizer, existem casos que hoje em dia são inevitáveis, não tem mais como fugir de show, futebol, coisa desse tipo. Diga, Helena, você ameaçou É o falar. que, mas tem coisas que incomodam. Por exemplo, Sim, loja, ninguém mais põe liquidação, né? não, é for sale. Não, eu ia falar do paper. Que coisa mais ridícula, Paper, porque nas empresas, né? O Márcio talvez lembre no jornalismo, quando eu comecei a frequentar, era paper, palavra. Paper virou papel, que é isso? Ainda palavra mal traduzida, porque um paper é um artigo científico e não um simples papel. Né? Mas eu me lembro, o professor podia mandar um paper, eu tinha que dar retorno para saber o que que você quer. Você quer uma proposta? Você quer meu currículo? O paper em inglês, assim, esse anglicismo que é equivalente à nossa coisa, né? Porque nós temos os nossos genéricos, né? A palavra coisa, por exemplo, eu aprendi com o grande Edson de Oliveira, lá do Farroupilha, tá? Que não se usava a palavra coisa numa redação, porque empobrecia o estilo. Então não podia usar, era proibido usar coisa, né? E eu vejo hoje em dia, não sei se vocês já notaram, o Tem uso do muita coisa. não, é a falta de o coisa substitui substantivos, né? Eu me lembro que ele dizia o seguinte: coisa substitui qualquer coisa e não diz coisa alguma, né? E hoje em dia, se você perceber, o adjetivo é complicado. Nada está ruim, está complicado. Nada é difícil, está complicado. E aí o sim. nosso vocabulário, o nosso universo de vocabulário vai ficando pequenininho. Fora essa influência do inglês, que é bem grande. Agora, Elaine, sinto dizer que é luta em glória. Muita coisa entra e não tem saída, não. Tá? Mas a gente tenta diminuir. Ainda tem as que entram pelo inglês e são abrasileiradas, né? Sim, Pintar, sim. Aí, futebol, né? Aí tudo, Uhum, Márcio, aí eu acho tudo bem, mas uhum, substituir olha, substituir uma palavra que existe em português, que é usual, pelo inglês, só porque é inglês. é. Eu tive um insight, né? Quer dizer, o cara tem uma é. ideia, tem um Eu tive insight. isso. É o que deve ser Agora mesmo tem superior. uma invasão da denominação de presidente, superintendente, diretor de empresa, não é mais Ah, isso. É nada. CFO, CEO. CEO, Sim, Head, os head, presidentes viraram todos Red. tipper agora. E o pior é que você lê, às vezes não Daí tem a você menor manda ideia de trocar que para. cargo é aquele. Viu, Oi? Vieira? Aí ele Oi. disse, não, troca para diretor executivo. Daí, mas ele tem IFE ou não tem? Aí CFO é melhor. Tá bom, CEO é melhor e menor também, né? sem Terrível. problema. É isso mesmo. Não, Professor, spoiler agora está na moda, né? Ninguém antecipa nada, ninguém dá uma Nada. prévia, todo mundo Spoiler. dá um spoiler, né? São Spoiler. palavras estrangeiras que vão entrando assim, quando Sim. você vê, você próprio está usando. Tem que tomar um cuidado danado para não fazer o e a, nosso e vocabulário. a maior
de entrada está por onde? Mundo corporativo, publicidade. Como sempre. E o que me Hã? preocupa somos nós, é o jornalismo, porque a força que nós temos, né? Nós, vocês, né? Eu sou professor, vocês são jornalistas, entende? Tanto no rádio, na televisão, agora na internet, principalmente, né, vocês fazem a cabeça das pessoas, você faz o nosso vocabulário. Tá? Isso aí é uma briga que eu tenho lá. A gente começa a usar uma palavra errada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Assertivo. Assertivo e com dois S significa uma afirmação, uma asserção. As pessoas hoje usam assertivo como se fosse com C, fosse uma Acertar. coisa correta. Né? Até no futebol, Márcio. O jogador deu bons passes assertivos. Né? É. Eu vi respostas assertivas, querendo dizer respostas corretas. Quer dizer, o cara. Aí alguém me pergunta assim: não, professor, a língua é viva, ela pode mudar, sim, mas não trocar dois S para C. Outra, Entendeu? outra, outra que está tendo muito no futebol recentemente, e até um contrassenso, é o entregar. Entregar Não. foi Antigamente entregar era perder o é, jogo, agora entregar é bom, agora virou positivo. amolecer o jogo, Verdade. de entregar o jogo. Agora é sinônimo de coisa boa. O jogador É, entrega bem, entrega bastante. Né? não sabe Deus o quê? Deve ser um iFood da vida aí. Meu Deus do céu. Uma outra Mas se coisa a gente que. virar aí, a gente vai encontrar uma lista bem bacaninha. Ah, Não só sim. de termos estrangeiros, e você vai buscar isso em outras línguas também. Tá? Agora, o aportuguesamento, voltando aí à história do aportuguesamento, isso é muito frequente com palavras do francês também, né? Com palavras do italiano. Né? Se você pegar lá um cardápio, você É. tem lá O boa parte. menu, O cardápio, tem gente que prefere menu, né? Não, o Vai, Meni faz. já está em desuso. O Meni já Tem algumas perdeu. que. Exatamente. A língua nessas horas ela é interessante, que ela é cheia de modismos. Né? E isso um aspecto que eu gosto de comentar. As palavras que caem na moda. Né? É, Exato. você tem uma ideia. Com o advento, que coisa horrível essa palavra, né? Com a vinda da Covid desgraçada aí, e a mania de entrevistar delegado hoje em dia, que virou moda, né? Principalmente delegadas, é interessante, 6 da manhã elas estão todas prontinhas, É, lindinhas para dar entrevista, né? Eu acho muito bacana isso, né? Cílios lá em cima. Bom, mas tudo cabelos bem, até aí, compridos, é, loiras. até aí tudo bem, mas o que me entristece é que, por exemplo, no manual do Globo era para não usar o verbo falecer, tinha que ser morrer. Tá? Por algum motivo, que lá sabe Deus, o autor do manual estabeleceu lá e a gente tinha que ensinar isso. Tá? Mas agora não, desde o Covid, ninguém mais morre, todo mundo vai a óbito. Né? Porque senão eles dizem, vem a óbito. Eu disse, vem a óbito, vai. Óbito, vai. Começou isso é policialês, né? Aquele que chama o homem de elemento. Entendeu? É terrível. Aí é para desqualificar o cidadão. Mas o Não, elemento. triste. Não, o elemento é triste. O Ricardo queria fazer uma pergunta, Ricardo. Pode falar. Sim, eu queria fazer duas em uma. Primeiro, contar para o senhor e queria saber qual é a sua opinião. Eu, despretensiosamente, postei no meu Facebook uma observação sobre um erro crasso, muito grave, na minha opinião, no livro do mais recente do a pronúncia do nome dele, eu não sei se é Ian McEwan, tá certo, Márcio? Ou Ian McEwan, depois, não sei se é. depois o Sérgio conta uma outra história sobre isso. Vai, fala, Tá. fala com a pronúncia. E tem um erro grave nas primeiras páginas do livro, que eu recém iniciei, tá? Não estou ouvindo. Não, deu um corte na fala do Ricardo. Tá. Pensei que fosse comigo aqui, porque Não, deu eu um tenho até corte na medo de fala do mexer nesse. Ricardo. Eu acho que deu um tilt na internet dele, que ele De inclusive Dia dos saiu no Pais, ar. que é uma troca. E voltei, não? Agora Agora voltou. sim. Voltei? Então, Voltou agora. tem um erro do HA com acento e o A. O H de há 4 anos, no Passado faz e. 4 anos, e o daqui a 4 anos, né? Um Isso. erro grave, na minha opinião. Tem dois revisores lá no expediente da publicação, e eu postei isso no Facebook,
e automaticamente replica no Threads, que é a outra rede social lá. No Threads, essa publicação viralizou, é um negócio inacreditável. O que tem de comentário, o que tem de like, o que tem de gente compartilhando, o que tem de gente indicando para os outros, eu acho que foi o post que eu fiz na minha vida que deu mais repercussão e totalmente imprevisível. E no Threads. E as pessoas repercutindo, dizendo, mas que barbaridade, outras dizendo, vocês ficam botando defeito, todo mundo erra, né? Eu digo, sim, claro, os humanos erram, por isso que as editoras, como a Companhia das Letras, têm que ter sistemas e mecanismos e processos para evitar os erros, né? Mas será que foi o revisor? Será que não foi o tradutor? Eu digo, olha, o tradutor é o Jório Dauster, um cara que tem um currículo impressionante. Mas, enfim, o que eu queria compartilhar é isso. E junto, na carona, eu queria saber o que o senhor acha dessa repercussão que teve nas redes sociais de um post que apontava um erro de revisão, na minha opinião, eu acho que foram os revisores. E junto com essa pergunta, eu queria perguntar uma outra coisa. Eu sou um chato com esse negócio do português. Eu vivia até tempos atrás, pouco tempo atrás, fazendo observações para os meus amigos. Olha, isso aí não é assim, esse porquê é separado, enfim, a assessoria é com SSSS. E eu parei de fazer isso, né? Ou então faço com alguns amigos muito próximos no privado, porque tu passa por um chato, arrogante, prepotente, que fica corrigindo as pessoas. Então, queria saber como é que é para o senhor, porque eu imagino que uma pessoa que domina muito o português é capaz de ser ter uma situação meio parecida com um psicólogo. Como é que o psicólogo faz para isolar a profissão né, de psicólogo quando ele está conversando com um amigo, né? Então, eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre essas duas situações que tem aí algum paralelo. Vamos por partes. Primeiro, concordar com você em relação a esse erro crasso do daqui a pouco e aconteceu agora há pouco, né? Inclusive, isso era algo que a gente resolvia nos cursinhos antigos, lá com Fogaça, Cláudio Moreno, a gente resolvia isso de barbada, né? Porque é tempo passado e tempo futuro. Então, era tranquilo resolver quando é que tem H, quando é verbo, quando não é. E acho ridículo, mas as pessoas erram demais, tá? Agora, qual é... Agora você perguntou. Meu comportamento, por exemplo, a mesa de bar. Estou lá tomando meu chopp, daqui a pouco chega e o professor está aí, não vou nem abrir a boca, dá vontade de mandar a merda. Vou te dizer por quê. Gente, quando eu estou tomando chopp, estou tomando chopp. Tá? Eu até brinco que eu só corrijo quem me paga, eu sou um mercenário da língua portuguesa. Agora, que aquilo me faz mal, faz mal. Faz mal. E o pior é quando alguém solta, viu, Márcio? Um houveram da vida, na mesa. E o que é pior, todo mundo olha para mim, aí eu levanto o copo. Dissimula, dissimula. Que tem um agravante, tem uma agravante, uma agravante? Tem as duas, esse aí, já está no G2, 2G, não é G2, G2. Sabe o que Então é tá. Então 2G? tem uma questão agora que as redes sociais a gente escreve, no WhatsApp a gente escreve, até mandam áudios, os chats mandam áudios longuíssimos podcasts, né? Mas a gente escreve muito, então a coisa ali grita. A Uhum. coisa, né? Falando em coisa, os erros e os equívocos gritam no WhatsApp, especialmente, e nas Isso. redes sociais também, né? Perfeito. Não, o problema da rede social é que você vai encontrar muita gente que é adepto do vale tudo. Aí é que é fogo. Porque existe uma corrente linguística aí, não é que eu seja contra a linguística, ao contrário, eu sou daqueles que tenta não ser radical, nem totalmente conservador, do tipo tem que ser linguagem machadiana, tá? Que teve seu momento, mas também não topa tudo aí que alguns professores da linguística moderna defendem, inclusive nos livros didáticos que hoje invadem as nossas escolas, que me preocupa muito. Então, o problema todo de você ser moderado na rede social é algo terrível. É o isentão em relação à política, isso vale para a religião, vale para o esporte, né? Então, é incrível isso. Em relação à língua portuguesa, eu atualmente não tenho mais publicação. Eu escrevi muito tempo no Jornal do Brasil, depois escrevi no G1, escrevi no Jornal Extra, que é até aí no Diário Gaúcho andaram saindo colunas minhas aí no
no início deste século. E quando você se expõe, aí acontece isso que você está falando da rede social. Você vai encontrar desde aquele que bate palma para o que você está defendendo, quanto aquele que acha que você está velho, ultrapassado, o português é outro. Lógico que a língua é viva. O português que eu falo não é o português da minha avó. Não é o português de Machado nem de Camões. Entende? É diferente, é normal isso. O português do gaúcho é diferente do carioca, que é diferente, mas é normal essa diversidade. O problema é quando a pessoa defende uma ideia de que todas as outras não são válidas. Eu não entendo quando eu ouço linguistas famosos lá de Brasília, da Unicamp, dizendo que todas as variantes são válidas. Sim, inclusive a culta. Por que a linguagem padrão tem que ser condenada? Ah, mas a linguagem coloquial tem, mas tem o seu espaço. Eu me lembro do acadêmico Evanildo Bechara, um grande amigo meu, falecido recentemente, ele dizia, é que nem roupa. A roupa que você vai para a praia não é a roupa que você vai à missa. Entende? Então, você tem que fazer a devida adequação da linguagem. Entende? Digamos, a linguagem que eu uso, lá tomando meu chopinho, lá no meu bar, né, é diferente, entende, daquela que eu vou usar para dar uma palestra. Pelo menos na minha concepção. Eu acho que até é vestimenta. Tá? Isso é uma coisa que nós estamos discutindo, inclusive na TV, agora na Copa do Mundo. Os caras lá de bermuda, todo tatuado. Deus me livre. Bom, mas isso é outra história. Concordo com você, viu, Ricardo? Mas a gente vai sofrer. Vai sofrer, eu já sofri mais, confesso. Depois de um certo tempo, a gente leva tanto tapa, mas os elogios são tão importantes, é tão bom você encontrar pessoas. Eu li muito você, concordo, entende? É isso que precisamos. É isso. Esse erro que o Ricardo apontou na revisão do livro me parece mais curioso porque ele é o menos comum. É mais fácil botar há muito tempo sem H do que daqui a 4 anos com H, que É foi o que verdade. ocorreu, né? Uhum. Foi o que ocorreu, foi o que ocorreu. Eles complicaram para ir atrás para fazer o erro mesmo, né? Eles atravessaram a rua para pisar na casca de banana. Não, é triste, é triste. É, mas acontece muito, viu, Márcio? Infelizmente. Infelizmente, tá? Botar o daqui a muito, daqui a pouco. É sempre daqui a pouco, nunca é daqui a muito tempo, né? Sempre daqui a pouco. Tá lá o H. É bonitinho, né? É isso. Que mais aí, gente? Nogueira, Sérgio, Oi. eu não sei se é vício de linguagem, algumas palavras que caem que entram na moda. Uhum. Por exemplo, uma das que mais me incomoda entre jornalistas. Acabou de acontecer. Acabou. Gente, Acabou de acabar, eu já ouvi, gente. acabou de Acabou de acabar, é isso que eu ia acabar. falar. Sim, o É acabou de terrível, acabar eu já ouvi no rádio. né? Sim. Não, é triste, né? Ele usa o acabar para o já, né? Para coisa desse tipo. É incrível. Isso aí é modismo, com certeza é Mas modismo. sabe da onde, quem começa uma coisa dessas, da onde, porque isso, e assim, ó, É. não tem um chefe, como eu digo, para dizer, para de falar, muda. Não, eles continuam, sempre. Olha, eu vou te dizer, eu comecei a dar consultoria para o Jornal o Globo na década de 90. E lá havia um diretor, já falecido, Ivano Carlos de Andrade, que ele era muito rigoroso e muita gente falava mal dele. E ele sofria de câncer. E muitas vezes eu ia na sala dele para tirar minhas dúvidas para como ele queria que eu desse aula, porque tinha no manual alguns aspectos dos quais eu discordava. Tá? Você quer saber? Lá dizia que não deve usar disponibilizar, porque esse verbo não tem registro no Aurélio. Isso é problema do Aurélio. Disponibilizar faz parte do nosso dia a dia e todo mundo entende. Então eu ia lá conversar com ele, saber se eu tinha realmente dizer que era proibido falar o disponibilizar. E ele era muito rigoroso. Tá? E hoje eu não vejo mais isso. Então, a sensação É que me dá é isso. que não tem esse controle. Né? Anteontem, eu estava vendo a Globo News, tinha uma tarja lá que estava assim, em meio a atrasos, com crase. Puxa, me fez lembrar o querido Écio de Oliveira, que ensinou os 7 pecados da crase. O pessoal de Porto Alegre gostava muito dos 7 pecados, né? Gente, atraso é masculino, está no plural, tem 2 motivos para não haver a crase, o desgraçado botou lá. Até aí, pode ter sido até um descuido. Geralmente eles atribuem ao coitado do estagiário, né? Só que aquela tarde ela ficou se repetindo e não parava. Quer dizer, eu pensei com meus botões, eu acho que nem o diretor está vendo. Ele Deve ser estava tão vendo. chato que nem ele está vendo. É Não isso é que me chama a atenção.
É um erro grosseiro, não é um erro assim delicado, de crase, daqueles que pode sim, pode não, depende se o sentido é genérico, não é genérico, né? Tipo, sujeito a multa, será que uma multa específica tem, se for genérica não tem? Não é um caso polêmico, entende? Ensino à distância, que uns põem, outros não põem, entende? Não é um caso polêmico, é um caso, como diz o Ricardo, é um erro crasso, é inadmissível isso. E aquilo fica ali, aquilo fica ali, é uma loucura. Sérgio, nessa mesma linha da Elaine, eu fico muito preocupado quando eu ouço, enfim, Travado, a isso. expressão da correndo risco de vida. Risco de vida ou risco de morte? O cara se acidentou, ele vai correr risco de vida ou risco de morte? Então, às vezes, é uma palavra que é muito usual e as pessoas não sabem como usá-la, né, no dia a dia. Mas Mas tu sabe qual é a origem disso? Eu vou Sei. falar Eu antes que o Sérgio fale. O falo. Sérgio esteve uma vez em Porto Alegre, quando houve a reforma ortográfica, ali no começo dos anos 2000, Para e coletivas? lá na coletiva, então, foi um curso que o Sérgio fez, excepcional, como não seria diferente. Em certo momento, um dos exemplos que o Sérgio deu foi que acho que foi o Bonner que te atacou Foi. num Foi corredor e Bonner. Eu perguntou: ia contar a história. risco de vida, risco de morte, está certo ou está errado? Conta essa história para o pessoal aí, já que o Nunes levantou o assunto. Vou contar. Essa polêmica é bem antiga, viu? Não é fato novo, não. E até hoje ela persiste, né? E sim, eu já escrevi várias vezes sobre isso, mas não tem jeito, né? Nem todo mundo me lê, né? Claro. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, tá? Eu me lembro que havia quem era. Se falava muito risco de vida, né? E muitos defendiam que deveria ser risco de morte, já que o risco não é de viver, o risco é de morrer. Quer dizer, tem toda uma lógica, né? Só que existe no português, como em outras línguas, uma coisa chamada elipse, em que você oculta certos termos. Então, na verdade, o risco de vida é o risco de perder a vida. Está subentendido aí o perder. Ninguém imagina risco de vida, risco de procriar. Né? Ninguém pensa nisso, né? Então, risco de vida e risco de morte rigorosamente são sinônimos. O fato é o seguinte: eu estou passando na redação do Globo, da TV, o Bonner está de costas para mim, eu passo pelas costas dele e ele fala para mim, professor, aquela voz que ele não imposta, aquela voz é natural dele. É verdade que risco de morte não está errado? Alguém tinha perguntado isso para ele, né? Porque a gente sempre usou risco de vida. Eu disse: não, se o risco é de morrer, o risco é de morte. E ficou por isso. Aí eu não sei por que cargas d'água, o Bonner botou lá para todos os editores, para todas as Globos afiliados. Olha, o professor disse que o certo é risco de morte, não é risco de vida. Pronto. Aí os linguistas vieram em cima de mim. Que absurdo, não tem erro nisso aí, as duas são possíveis. Agora, corrigir isso. Até hoje tem gente que não usa nem risco de vida, nem risco de morte, risco de morrer, para não se posicionar de que lado ele. Na verdade, as duas são possíveis, não tem pecado em nenhum dos dois. tá bueno. Agora, que o risco de vida é muito mais usado, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Sim, sim. Porque esse trabalho que eu faço, só para E você aí saber, também aí também a questão da popularização da expressão, que isso vale muito, né? Uma sim, coisa não que, prejudica o entendimento. uma coisa que todos nós aqui pegamos na mesma época no futebol também, e que agora mudou. O tempo depois do final do Acréscimo, jogo. desconto, né? Era descontos, né? O juiz deu 8 minutos de descontos. Agora é acréscimo, Acréscimo. né? Isso Ah, alguém disse, não, certo é acréscimo, não é desconto, e aí a Globo, principalmente a Globo, começa a usar, e aí isso vira lei, vira regra. Tá? Mas isso aí, por exemplo, vou ser bem honesto, risco de vida, risco de morte, você acréscimo, desconto, isso aí para mim não faz diferença, as pessoas vão entender. O problema é quando você começa a usar palavras, tá, que não dizem exatamente aquilo. Por exemplo, você usar literalmente diante de uma metáfora. Literalmente vem do latim litera, que é o pé da letra. Literalmente você faz uma tradução, literalmente você faz uma transcrição, né? Transcrever ao pé da letra. E hoje você vê, não, o jogo está literalmente pegando fogo. Ué, chama bombeiro, então, gente. Foi aquela, a última que eu vi, o chute foi literalmente na orelha da bola, viu, Márcio? Na orelha da bola, literalmente. Ah, para, gente. É,
ridículo, isso é Não, ridículo. todo mundo entende. Isso aí é modismo, viu, Elaine? Isso é É isso modismo. que é modismo. As pessoas começam a usar, as pessoas vão repetindo. Agora mesmo, faz o quê? Umas 2 semanas, teve um jogo que no primeiro tempo não parou de chover, e o comentarista disse, apesar do primeiro tempo, aquela chuva intermitente não nos deu um minuto sequer de descanso. Intermitente não nos deu um minuto. Quer dizer, ininterrupta, né? É isso que eu digo, o vocabulário vai empobrecendo. No futebol tem um verbo que eu enlouqueço. Eu não sei se ele está disseminado nas outras regiões do país, mas aqui no Rio Grande do Sul, o projetar é uma loucura. Eles projetam o time, projetam a escalação, projetam, Isso aí é eles muito nosso. projetam. Imagina o que os arquitetos fazem, né? Se os técnicos de futebol projetam dessa maneira. Outra Professor, queria palavra. voltando um pouquinho ao comentário que o senhor fez do que não está no dicionário, não estava no Aurélio, não está no Wise. Eu uso o Volpe como referência para saber se a palavra existe ou não. Estou certo ou não? Uso, inclusive, a versão digital. Sim, até a página 2, porque você sabe que o último Volpo foi publicado já há mais de 10 anos, né? E de lá para cá, nós já Ah, tivemos incorporação de vários termos, não só os que vêm do inglês, mas muitos termos já poderiam estar lá. É Mas aquela mesmo história. mesmo a versão digital está desatualizada, é? Porque ela Sim, é atualizada de tempos em tempos. pois é, eu não sei de quanto tempo, tá? Porque eu não, por exemplo, quando morreu o nosso querido Evanildo Bechara, eu perdi o meu contato dentro da academia, que era Certo. com quem a gente tirava dúvida, né? Só para você saber, o Bechara era tão amigo que quando teve o último acordo que foi assinado e teve a reforma do IFEM, ele estava com o livro pronto para propor o fim do IFEM e morreu com o livro engavetado. Um dia ainda vão achar um livro que ele deixou aqui pronto para o fim do IFEM. Sabe? E Aham. ele teve que fazer todo o Volpe, né? Ele não, porque ele tinha uma equipe lá. Então eu não sei quem está lá na academia atualizando o Volpe, mas realmente é uma fonte importante, tá? Eu, particularmente, viu, Ricardo, eu uso como procedimento o seguinte: eu sou muito observador do que eu ainda ouço, vejo, eu ainda sou do papel, ainda leio jornal papel, né? O Globo não sabe, mas ele continua me mandando jornal, porque eu fui colunista, então eles continuam mandando, eu recebo ele, o Extra, e leio. Eu leio jornal papel, minha mulher quer me matar, né? Eu ainda tenho jornal papel em casa todo dia de manhã, e vejo telejornal, e vejo outras emissoras também, tá? Então, quando uma palavra, né, por exemplo, se projetar aí, eu vou te garantir, isso é coisa nossa, nossa que eu digo do Sul. Você não tem um projetar aqui no Rio de Janeiro, no Norte, né? Norte. Ricardo, Oi, Ricardo, Oi. fala. eu queria dizer para o Ricardo que essa expressão projetar, assim como encaminhar, são do professor Rui Carlos Osterman, que Oh, meu introduziu isso querido nos seus Carlos, comentários. que Assim, da saudade. ocupação dos espaços, a jogada pelos costados. Então, aliás, eu acho que devia haver uma nova professor Rui Carlos Osterman de futebol, sabe? Com as expressões Exato. para que. Por exemplo, o Sérgio, há pouco você falou né, bateu na orelha da bola, né? Mas que expressão seria melhor que essa? Não, mas o problema não é o olhar na bola, o problema é literalmente. Realmente. O É o problema é literal. literalmente, ali que não cabe. Pode Agora, dizer que bateu na orelha da bola. não tem É o problema. literal. Acertou a bochecha da rede. A bochecha da rede, né? Gente, a metáfora não é um privilégio dos poetas, né? A metáfora está no nosso dia a dia, aí, à nossa disposição, tá? O que me incomoda é você usar o literalmente diante de uma metáfora. Aí é que O Sérgio, eu citei o Rui Carlos Osterman, porque eu imagino que você conheça, né? Você, como gaúcho, Rui conhece. Carlos Costa, mano, esse Claro. aí comemos muito no barranco. O Rui. Eu só consegui no final, pouco antes, dos últimos encontros, eu descobri finalmente para quem ele torcia, se era para o Grêmio ou para o Inter. Eu sei, mas não vou dizer para você, eu descobri sozinho. Segundo a esposa,
Outra expressão que ele trouxe foi a Ele imposição. torcia pelo Aimoré. É o que ele dizia. Ele, Mentiroso. ele dizia que era o Aimoré, mas a mulher Eu dele sei. dizia: Rui, deixa de ser bobo, todo mundo sabe que tu torce para o Internacional. Eu Ah, também sabia, Mirinha. claro, a mulher dele não Agora, aguentava, a Nilce, que era uma agora, mulher é, excepcional professora. Jorge, respondendo você, o Rui é uma figura maravilhosa em todos os sentidos. É. Todos como ser humano, professor, escritor, jornalista, entende? Bom papo. Nossa, mãe do céu, que saudade. Esse É, aí E foi um era, dos e era perdas. muito, muito bom assador de churrasco também. Ah, também. é? Saboreei alguns assados lá na É. casa dele, ali em Petrópolis. Pois então, É, era nessa oportunidade também tive esse privilégio, Ricardo, e era nessa oportunidade que a Nilce, a esposa dele, dizia: Rui, aham. deixa de ser bobo, todo mundo sabe que tu torce para o Internacional. Aí Já que, ele estalava os beiços e virava o rosto e não dizia nada. já Esse que era nós o... estamos falando de grandes figuras da nossa terra, deixa eu contar uma para vocês do Luiz Fernando Veríssimo. Opa, Na época que eu escrevia no JB, tá? Ele também escrevia. Aí um dia, eu estou lá na redação, porque eu sou do tempo que a gente entregava a coluna em um disquete. Só que eu não gostava de mandar de casa, eu gostava de ir na redação, eu gostava de almoçar lá no bandejão, né? Aí um dia eu estou lá, tá lá o seu Luiz Fernando Veríssimo caminhando pela redação, né? Aí eu tomei coragem e fui lá falar com ele, né? Para minha surpresa, minha alegria, ele sabia quem eu era, tá? Ele sabia até, inclusive, que eu era irmão do Clóvis, né? Não sei como, porque tem gente que até hoje não sabe como é que o Nogueira pode ser irmão de um Duarte, né? Bom, eu sei que papo vai, papo vem, tá? Passou um bom papo ali, conversamos amenidades. Ele me fez uma pergunta que eu falei: ah, se era verdade que alguém tinha dito para ele, não sei se foi o Moreno, quem foi, alguém do Sul aí, tinha dito que o ponto e vírgula era um sinal alternativo, ele nunca era obrigatório. Daí eu disse, realmente, ele não é, ele é um bom sinal, ele ajuda muito para que a frase mais complexa se torne clara. Mas ele é sempre alternativo, ele é meio ponto, meio vírgula. Ah, ele saiu feliz da vida, porque ele disse, quer dizer que você nunca mais usar, eu nunca mais vou errar. Não, errar você não vai, mas provavelmente a frase não vai ficar tão clara. Bom, essa foi a conversa. Aí, tempos depois, eu estou na redação, aí já é da TV, lá entra ele tocando saxofone com aquele grupo que ele tinha lá com os Carusos, né? E aí a Lúcia, a mulher dele, veio até mim e disse, professor, você sabe quanto é que foi o jogo do Inter ontem? Porque ele foi dormir cedo e não sabe se o Inter ganhou do Juventude ou não. oh, Estava lá promovendo o show que ele ia fazer, mas o mais importante era saber se o Inter tinha ganhado do Juventude ou não. Nossa, que figura maravilhosa, né? Outra grande perda, Deus me livre. É isso. Mas continuando aí, gente, tá muito bom esse papo. Mas o Luiz Fernando teve uma crônica que escreveu que tem a ver com essa mudança de significado de palavras, que é sobre a casa dos 40, a casa dos 50 anos, né? A casa dos 20. E ele escreveu uma crônica contando como era a casa dos 20. Aí ele descrevia uma casa dos 20, criada com o tipo de pessoa, do tipo de jovem que tem uma casa aos 20 anos, e assim foi contando as casas, né, até ser Uhum. a idade Eu pelo nunca li mundo. essa crônica, interessante, eu gostaria de ler. Eu adoro essa visão que as pessoas têm das épocas, das diferenças de linguagem, é muito É, a interessante. casa Isso dos aí é 30. riqueza, né? Eu defendo, né, o Bechara dizia, né, que todas as línguas são válidas, né, e você deve adequar, assim como as vestimentas também. Então eu gostaria, eu gosto de saber, não para impor, né? Eu não gosto de impor nada, não. Acho que as pessoas têm que ter devida opção. Eu não gosto é quando ficam vigiando, e nesse ponto a internet, viu, Ricardo, ela é chata nesse ponto, né? As pessoas ficam querendo nos dizer o que a gente tem que fazer. Tudo é influenciador hoje, quer influenciar minha linguagem? Ah, Exato. dormir. Fala, É, o Elaine. senhor, o senhor, o senhor É sabe porque que, no caso desse post que eu fiz, algumas pessoas foram um pouquinho agressivas lá, e disseram,
todo mundo erra, fica aí patrulhando, troço desagradável, não sei o quê. E eu É, coloquei a explicação dizendo: olha, eu acho que uma editora como a Companhia das Letras cometeu um sim, erro deste tipo, que não foi uma falta de um ponto, uma vírgula, um erro de digitação, um erro grave como esse do AHA, num livro de um cara de prestígio internacional, é um fato jornalístico, não é propriamente uma. Não estou fazendo uma correção, eu estou dando uma notícia. Mas eu queria aproveitar, carona, ele fazer uma pergunta que eu fiz para o Moreno há algum tempo atrás, e o Moreno eu acho que ele não viu, porque ele tem 2 ou 3 perfis no Facebook, porque os outros estão tudo estourado de seguidores. Aí ele vai abrindo novos, né? Que é o seguinte: eu não sei se toda palavra, eu acho que não, nem toda palavra tem um antônimo. uhum. Mas eu, por uma questão de umas piadas internas aqui da família, queria saber se existe o antônimo do verbo abduzir, porque nós temos uma pessoa da família que nós costumamos dizer que ela foi devolvida à Terra pelos extraterrestres. Os caras não aguentaram e devolveram ela. Abduziram e depois devolveram. Então, eu queria saber se existe Devolver. o É o antônimo de devolver. abduzir. Eu acho que não tem. É porque o prefixo da ideia de retorno é re, mas reduzir é outra coisa. Exatamente. Olha, eu não conheço, sério, sério que eu não conheço. Já que você falou do Cláudio Moreno, deixa eu fazer para todos vocês aí um agradecimento aí àqueles que me fizeram feliz profissionalmente por ser um professor de português. Primeiro, o professor Edson de Oliveira, que foi meu professor do Farroupilha. O Edson foi sócio lá do Mauá, na época em que o meu irmão Clóvis Duarte era dono do IPV e eu só podia dar aula no IPV. Não pude nunca trabalhar com Edson de Oliveira. Mas tive a honra de trabalhar com Cláudio Moreno, tive a companhia do Fogaça, e queria lembrar também o nosso Celso Pedro Luft, que na faculdade foi, sem dúvida nenhuma, a maior referência que eu tenho. Então, eu tenho uma boa base trazida aí do Sul. Eu não sei se você sabe que eu sou formado pela URGS, né? Agora o FURGS, tempo que a reitoria era um pouquinho diferente do que nós temos hoje. Tinha orgulho. Mas, então, eu sempre gosto de citar isso, né? Porque vim para o Rio de Janeiro para fazer um mestrado e aqui fiquei, né? É, casei com uma carioca, tive um filho carioca que casou com uma gaúcha e mora em Porto Alegre hoje, e por isso eu vou tanto, viu, Elaine? Eu estou aí todo mês por Sim. causa do meu filho e das minhas netinhas que moram aí bem pertinho, moram no Abordini, viu, Elaine? Ah, tá Então, bom. E neto abduz a gente, né? Seja homem, em seja todos os mulher. sentidos. E não é Abduz, literalmente. Não é literalmente. abduz. Ah, Mas, Sérgio, sobre essa riqueza da língua portuguesa como um idioma vivo, né? Você falou ano passando ali, com o correr do tempo, ela vai sendo enriquecida, vai se aperfeiçoando, né? Vocábulos vão sendo deixados de lado, vocábulos são sendo incorporados e assim por diante. Com a tua experiência no jornalismo, o que tu identificou assim que o jornalismo contribuiu ou contribui para esse enriquecimento do idioma português? Olha, como eu disse, eu vejo jornalismo, somente a televisão, agora a internet talvez mais ainda, né? Influenciando demais, né, a nossa formação linguística, tá? A rede social, inclusive, está fazendo com que os regionalismos eles vão ficando muito limitados. A gente brinca muito, porque aí no Sul, né, eu posso dizer isso para vocês, porque eu já dei curso, palestras em todos os estados da nossa federação. E ninguém se compara ao gaúcho. Ninguém é mais orgulhoso da sua terra que o gaúcho. A gente tem prazer em dizer isso, entendeu? E aí nós temos, inclusive, com a linguagem, entende? A gente gosta lá do cacetinho, né? De uma bergamota, para dar os exemplos clássicos, né? Porque as diferenças hoje regionais elas são cada vez menores, não sei se vocês se dão conta disso, né? Até hoje, quando você vai falar nisso, né, bolacha ou biscoito, eu não aguento mais falar sobre isso, entendeu? Então, a rede social, mais do que a televisão e rádio é a coisa nacional também, ele faz com que o regionalismo vai ficando cada vez mais restrito
ao seu lugar. Ele, se você observar aí na RBS, o TV Pampa, né, as redes do Sul aí, por sinal, Rio Grande do Sul, eu nunca vi um estado que tem tantos canais locais, né? Eu me lembro que uma vez conversando com o Clóvis, quando ele estava vivo, eu perguntei por que você não tenta aí uma Globo da vida? Ele disse, Deus me livre, aqui no meu programa, em qualquer outro lugar, não vai ter a repercussão que tem, e não vai ter a plateia que tem, não vai ter... Porque o Rio Grande do Sul gosta de digamos, o regional, o local, ele valoriza muito isso. E em relação à linguagem, eu vejo que ela está ficando cada vez mais restrita. Tá? Embora eu defenda que você tem que ter, né? Outro dia passou uma reportagem, acho que foi no Globo Repórter, sobre o talião, sobre a presença do alemão, do italiano, não só no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina, no Paraná. Então, eu acho interessante, tem um garoto lá, que ele é de uma família ucraniana, aí ele já nascido no Brasil, falava português, e perguntou se ele se sentia mais brasileiro ou ucraniano. Ele disse: eu me sinto mais ucraniano, porque você nunca foi na Ucrânia e fala português. Mas com a minha mãe eu só falo ucraniano. É a língua materna. Olha que poder tem isso aí. Entendeu? Sérgio, é Diga. exatamente isso que eu quero perguntar. O peso da língua materna. Eu tenho Hum, 2 netos do coração que hum, falam extremamente errado. hum. Antes eu corrigia mais, agora eu não tenho corrigido porque eu acho que fica ruim também eu corrigir toda hora. A Isso aí tem. escola tem, tem 12 e o outro tem 9. Qual é a força da escola e qual é a força da mãe? Que a mãe deles fala muito errado. A impressão que tem comigo, eles quase não aprenderam nada. Tá certo que a gente não convive diariamente, Uhum. mas mesmo quando nós convivíamos mais, eles mantêm os mesmos erros da mãe. E a escola, qual é o papel da escola nisso aí? Nenhum. Não, não. A função da escola, para mim, é fundamental, é importantíssima. Infelizmente, nós Mas não temos tantas escolas e tantos professores como eu não vejo hoje. Quando eu vou visitar certas escolas, dar palestras aí, eu costumo dizer o seguinte, tá? Que a gente mede a inteligência das pessoas pela pergunta e não pelas respostas. Resposta você mede conhecimento, cultura, né? Não sei quem foi que disse isso. Eu sempre digo que foi Aristóteles, porque parece que foi uma coisa, não sei se foi ele, se foi ele ou quem foi quem disse isso, tá? Que Clarice Lispector. foi quem? Na Clarice Lispector. internet, eu sabe que desafio, é Clarice Lispector. Aí, Fernando Abreu. verdade, sim. É, mas viu, então eu noto pelas perguntas dos professores, assim, o nível da pergunta, assim, coisas simples, absurdas, assim, então me entristece muito. Eu acho que hoje a Verdade. formação dos nossos professores, bom, por sinal, isso está em todas as áreas, né? Acho que no jornalismo está assim, na medicina um desastre, tem gente que ainda defende aí essas faculdades aí que tiraram 0 no exame, acham que É. os argumentos são os que mais me irritam, os argumentos são terríveis. Você vê argumento do advogado defendendo gente que está mais suja que não sei o quê, e o argumento da pessoa é me chamar de burro, de idiota, de infeliz. Então, voltando à sua pergunta, René, eu acho que a função da escola ela é primordial. Tá? E hoje eu costumo dizer o seguinte: agora, por exemplo, minhas netas trocaram de escola. Tá? É, a mais velha estava no Leonardo, agora foi para o Farroupilha, né? Como eu sou ex-farroupilhano, então eu até gostei da ideia. E fui lá visitar, fui conhecer a diretora, fui conhecer. E fiquei encantado, né? É um prédio monstruoso. Quando eu estudei no Farroupilha, eu fiz, ó, pra vocês também, eu fiz o primário na antiga Alberto Bins, onde hoje é o É o Plaza. do São Rafael, né? Plaza São Hotel, Rafael. hotel, né? E Do fiz o lado do ginásio lá nas Três Rossini. Figueiras, no primeiro, que eu só tinha um prédio. Agora eu fui visitar lá na Olimpíada do Farroupilha. Nossa, tem campo de futebol, 3 ginásios, não sei quantos prédios. Vai de Tem. quadra a quadra. Vai de quadra a quadra. Você atravessa por baixo, numa coisa. Estacionamento de shopping. Exato. Né? Eu não sei, não sei se os colégios se o Anchieta é tão grande quanto. Tá? Maior até. Né? Acho que maior. Quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, certamente não tem nenhuma escola que eu possa comparar com Farroupilha ou Anchieta.
tá? Eu não sei o Rosário como é que está, mas sempre foi bem conceituado, né? Bom, o que eu quero dizer, né, respondendo concretamente, é que a função do professor é muito importante, mas a função dos pais também é. E isso é uma coisa que me preocupa muito, porque você cansou, né? A mãe não tem condições de ajudar, e aí fica um choque. Não, eu não cansei. Eu deixei de. Parece que eu ficava. Era chato. Nas Sim. poucas vezes que a gente se encontra, eu ficar corrigindo. Não Uhum. posso ficar. Não é assim. Gurias, falem assim. É. Eu não sei. Eu fico com É, dó. eu sempre defendi que a gente tem que corrigir com amor. Tenho certeza que você sempre fez isso, né? Sim, Mas, muitas vezes, você tem uma onda contrária, né? A mãe, nesse ponto, não ajuda. Não é por falta de vontade nem falta de amor, é falta de cultura, conhecimento. conhecimento, né? Sim. E eu não sei até onde a escola está fazendo isso. Porque, hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, tá? Se eu te disser duas ou três escolas em quem eu confio, eu estou falando muito. Ensino público, então, é uma tristeza. Eu trabalhei em ensino público 20 anos no Estado e no município, que aqui era diferente. O município era o antigo primeiro grau, né, o fundamental de hoje, e o Estado. Lutei, não me aposentei em nenhum dos dois, tive que abandonar os dois, porque eu comecei a viajar muito e eu tinha vergonha de ficar toda hora apresentando atestado falso para poder não manter a matrícula. Chegou um momento que eu digo, basta, vou perder isso aqui. Perdi 20 anos, porque você sai e não leva a nada, né? Mas eu tenho essa experiência. Isso é uma coisa que me irrita quando eu vejo certos ministros da educação, secretários de educação, que nunca entraram na sala de aula, tá querendo dizer o que tem que fazer. É muito fácil. Você vê com aquelas teorias, né? Hoje em dia, com tanta tecnologia, eu não quero tecnologia. Entende? Para minhas netas lá, para menorzinho que tem 5 anos, eu quero uma professora, tá? Que dê educação, não apenas ensino. Entende? Com o ensino a gente consegue depois, mas educação, né? Bons hábitos. E isso aí é difícil. Entende? Porque muitas vezes o próprio professor não tem isso, ele não teve essa formação. Mas aí eu tenho medo de generalizar, viu? Renan? Eu tenho muito medo, porque você, ao mesmo tempo, tem pessoas maravilhosas. Tá? Tem uma escolinha que a minha netinha menor estudou, um tal de Caracol. Ela fica. Aquilo ali, não sei, é um bairro que no meu tempo não existia, Bela Vista, Boa Vista, Sim. é ali perto. A minha neta, hoje, com 5 aninhos, ela pede para visitar a escola. Saudades, com 5 aninhos. E adora o farroupilha. Ela adora, né? Ela não está arrependida de ter ido embora, mas ela gosta. Isso é bom, porque isso significa que o professor marcou. Mas, infelizmente, isso aí não é o mais normal, mais frequente, né? A questão da afetividade, de estabelecer essa conexão, ela é muito marcante, né? A minha filha tem 17 anos e a gente morou em Viamão muito tempo e tivemos essa felicidade, até porque eu e a Fernanda sempre entendemos que nessa fase inicial era mais importante essa afetividade e essa Uhum. conexão com os professores, o gosto por estudar, mais do que a técnica, o conhecimento daqueles professores, né? E eu vejo que hoje a Isabela traz isso, e inclusive com algumas professoras que continuam gostando muito dela, lembrando dela. Então, Uhum. essa coisa cidadã e da pessoa, do ser humano interessante, interessado e correto, ela é muito. Tá cada vez mais relevante, né, nesse nosso mundo meio Uhum. maluco e pasteurizado aí, né? Ô, Viro, posso mudar eu fazer a pergunta? Uai, sinta-se à vontade, por favor. Eu queria saber a opinião de vocês sobre ensino à distância e educação à distância. Se vocês veem ensino à distância e educação à distância como sendo a mesma coisa ou fazem alguma diferença. Depois eu dou minha opinião. Eu acho que o senhor está querendo fazer uma pegadinha para cima de nós. Porque Não, não quero. certamente, minha opinião, tá? Eu quero ouvir os demais, né? Mas o ensino à distância é incomparável com o ensino presencial, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. E os exemplos da prática revelam que
os formandos por ensino à distância têm deficiências e vazios fortes em relação àqueles que têm a formação presencial, a formação tradicional. É isso que eu vejo, é isso que eu leio. Não sei o que os demais pensam. O que Lourenço Casarré? Lourenço Casarré é um prolixo e brilhante escritor, né, Nogueira? Vamos lá, Tá aqui. Lourenço, fala para. Eu queria provocar, já que o Lourenço está tão quietinho assim, Literalmente. fala, Lourenço. Desativei o mudo. Fala. Diga Estão me lá, meu ouvindo? amigo. Estou ouvindo. O que você acha? Professor, estou gostando muito da sua palestra, mas eu queria lhe fazer 3 perguntas encadeadas. A primeira é o Mas, seguinte. peraí, só um pouquinho, Casarré. Ah, Eu te provoquei para falar sobre a provocação do professor. Se, ah, questão do ensino à Ensino à distância em distância e relação educação à distância. à educação à Está no distância. mesmo? eu vou responder concretamente. Eu fui professor universitário de jornalismo em Santa Catarina durante mais ou menos uns 2 meses, na Universidade Federal. Pedi demissão. Eu não me encontrei no jornal. Eu era o antiprofessor, entendeu? Então, eu não tenho opinião sobre isso. Eu não tenho opinião sobre o ensino. Eu fiz um concurso, virei professor de jornalismo, mas depois eu vi que eu não era professor. Uhum. Então, eu não posso responder. Tudo bem. Tá? Mas Eu gostaria de fazer uma observação. Eu não sei se eu peguei a ideia. Uhum. Ensino à Não, distância é uma transmissão de determinados conhecimentos e, enfim, técnicas, etc. Eu tive uma experiência recente de dificuldade, porque eu fiz um mestrado em Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas, que ele tinha aulas presenciais a cada trimestre, e quando houve a enchente aqui em Porto Alegre, o último trimestre eu tive que fazer virtual. Né? O pessoal transmitiu as aulas lá na sala do Itaú Cultural em São Paulo e eu fiquei vendo aquelas aulas, eu também podia fazer perguntas e tal, e foi muito complicado. Eu não sei se foi uma coincidência de que as disciplinas eram realmente mais complexas para mim, né? Mais focadas em economia do que em cultura, mas houve essa questão, eu tive dificuldade nessas 2 disciplinas do último trimestre. Mas eu acho que o senhor está querendo colocar a questão da diferença entre educação e ensino. E Do ensino. meu ponto de vista, educação à distância é muito complicado, porque educação é troca, é olho no olho, é convívio isso. e ultrapassa a questão da transmissão de conhecimento. Eu não sei se o senhor queria ir por aí, mas essa é a minha visão. Acho muito difícil fazer educação à distância. Ou nós vamos ter que aprender a fazê-la, caso isso se torne inevitável e impossível de ter o contato presencial, que para mim segue sendo importantíssimo em qualquer relação, mesmo fora em qualquer, né, qualquer tipo de relação mesmo dos seres humanos com eles, que o presencial continua sendo essencial para mantermos a nossa essência como humanidade. Mas você foi exatamente no que eu penso, tá? Toda vez que eu sou questionado sobre ensino à distância, né, por que eu não defendo ardorosamente com tantos os outros, eu disse, olha, o ensino à distância, eu acredito que num curso de mestrado, para um adulto que tenha capacidade de saber da sua necessidade ou não, até um preparatório para concurso em que você tem a motivação do aprendizado, ele é válido, tá? É óbvio que não dá para se aplicar na medicina, em outras áreas aí, que é ridículo, né? Você querer aprender, né, coisas práticas à distância. Bom, já a educação, tá? Eu aprendi com um comentário da minha netinha, quando ela teve o início da Covid, ela estava no ano da alfabetização. E no primeiro semestre era tudo virtual, né? Muito bom ficar em casa, bababá, bababá, bababá. Aí, no meio do ano, a escola, já não foi no início da Covid, já foi um pouquinho depois. Aí a escola ofereceu a forma híbrida, quer dizer, quem quisesse ficar em casa continuava, quem quisesse podia ir para o presencial.
E aí o meu filho me perguntou o que ele deveria fazer. Eu disse, pergunta para ela que tem que saber, né? Daí ela disse, eu quero presencial. Aí eu fui perguntar para ela, disse assim, "Ô, Maria Fernanda, você prefere o presencial?" Ela disse, como é que ela respondeu? Não, você gosta do presencial? Ela respondeu, quem não gosta? Aquele quem não gosta me tocou no fundo, entende? Porque ela conseguiu, tá, uma alfabetização que geralmente leva um ano, ela foi alfabetizada em meio ano. Por quê? Aí é o mérito, muitas vezes, de Elaine, da professora. Eu fui na escola, lá no Leonardo da Vinci, conhecer essa professora que em meio ano fez com que a minha neta fosse bem alfabetizada. Até hoje ela gosta de ler, tá? Que é muito importante, tem uma capacidade de reprodução da leitura que é extraordinária. Tá? Então eu vejo, tá, a educação à distância como algo diferente de ensino à distância. O ensino à distância tem a sua validade, mas a educação à distância não existe, na minha opinião. Educação é afetividade, é presença, é olho no olho, é coração. Falei. Beleza, professor. Agora, então, Casarré, venha com a sua artilharia para cima do Vem com três professor Nogueira. perguntas, uma só. Não, Fingimento fantástico. é, é, três perguntas. A primeira pergunta é assim: o professor é um machadiano? Dois, qual obra que o senhor do Machado é a sua preferida? Terceiro, o senhor acha que as leitoras do Machado entendiam o que ele escrevia? Olha, eu recordo que quando eu trabalhei na grande escola aqui do Rio de Janeiro, Colégio Santo Agostinho, e fui professor de literatura, poucas vezes na vida fui professor de literatura. Tá? Até por culpa do professor Sérgio Gonzaga, que vocês devem conhecer. Nós Claro, Meu trabalhamos, amigo, meu começamos. amigo. nosso Então, amigo. pede para ele contar certas aventuras nossas no cursinho da Faculdade de Filosofia, Franklin Delano Roosevelt. Era ele dando literatura, eu dando gramática e o Regis dando matemática. Era um trio fabuloso, né? Isso durante os 4 anos da faculdade. Eu saí. Um dos motivos de eu ficar no Rio de Janeiro é porque eu levei 4 anos de experiência na faculdade. Eu fui lá para fazer mestrado, aí fui me sustentar lá, comecei a dar aula em cursinho, começou a ganhar dinheiro, foi dando certo, porque ninguém queria dar aula de gramática. Aí eu enveredei por essa área. Mas voltando à literatura, as poucas vezes que eu dei aula de literatura, eu dizia para os meus alunos: olha, porque eu sempre indiquei Machado, claro, né? Eu disse, olha, se você não entender ou não gostar de Machado, a gente conversa. Nunca fale mal para não fazer nenhum atestado de ignorância. Tá? Machado é o maior gênio que nós tivemos na literatura brasileira. Não tem igual. Tá? Você me pergunta qual é o melhor, eu não sei te dizer, porque o primeiro que eu li foi Dom Casmurro, mas o Memórias Póstumas de Brás Cubas é algo lá de... Fora os contos, ele era completo, entende? Então, mas eu estou muito feliz, porque hoje em dia, né, ele está sendo revitalizado aí, com algumas universidades aí. Eu ainda não participei de nenhum curso, não pude, não tive essa chance. Tá? Até porque hoje em dia, quando eu quero participar de alguma coisa na universidade, tá? Os caras já querem me levar para gramática, já querem me aproveitar o meu soletrando da vida, entendeu? E eu tentei, né? Viu, Márcio? Eu tentei na época da Covid lá, aproveitar que eu tinha feito mestrado na PUC, e disse assim, vem cá, eu liguei para lá, né? Disse, vamos aproveitar o tempo aí, fazer um cursinho de fazer jornalismo, estou envolvido com isso, né? Vai ser bom lá, né? Aí liguei para lá, né? Daí conversando lá, tá, tudo bem. Não, só pode vir, não precisa fazer vestibular, não, vem direto, você já tem nosso mestrado, bababá, babá. Tá, que legal. E tem mais, aqui é tudo à distância, você estou fora. Estou fora. Eu quero brigar, eu quero chegar lá e a pessoa assim, você é o professor da Globo, né? Você é um dos culpados por tudo que está acontecendo lá. Mas, meu amigo Casarré, ninguém supera Machado de Assis. Esse é o É, número. ele produziu, os últimos números que eu li, tipo 600 crônicas, 200 contos, fora os romances, livro de poesia e teatro. Né? E ele passou a vida dele, fala-se pouco, ele passou a vida dele ganhando dinheiro de revistas e jornais, escrevendo artigos.
crônicas de tudo, de comportamento, de política, essa coisa toda. Não, eu estou falando porque eu, por exemplo, acabei de reler o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é realmente uma coisa monstruosa. É uma coisa monstruosa. De romance brasileiro, ele está ali entre aqueles cimo que nós temos, Sertões, né? Ele está ali, né? Embora a minha preferência do Machado seja pelo alienista. Esse é a minha preferência. Mas eu estou. Cuida, o estilo do Machado, cara, ele é tão sofisticado, ele é tão enrolado. Ele, na mesma frase, ele afirma e nega, e vai, o estilo dele. Eu fico pensando assim, como é que uma mulher do Rio de Janeiro lia esse capítulo aqui? Ela não, cara, não, é um negócio inacreditável. Eu estou falando que eu acabei de reler ontem o Memórias Póstumas, né? Que é absurdo, é simplesmente absurdo. Agora você está numa reunião de professores de português e ouvir de gente, eu não entendo Machado, eu não vou mandar meus alunos lerem Machado. E não foi uma vez, várias não vezes. Entendo Machado. Não entendo Machado. Não entendo Machado e não vou ensinar Machado, porque eu dizia que você tinha que ensinar o aluno a ler Machado. Não é só o vocabulário. Vocabulário você busca no dicionário. Me lembro que uma vez alguém defendeu, vocês falaram hoje, que a língua é viva, né? Ela vai criando novas palavras e vai abandonando outras. Sim. Então, eu entendo que a palavra abandonada ela pode ser revitalizada com o tempo. Então, ela não tem que sair do dicionário, ela tem que ficar lá. Talvez até com exemplos de onde vem, do José de Alencar, do Machado, de Bernardo Guimarães, quem for. Entende? Até para você saber o que quer dizer aquela palavra que hoje ninguém mais usa. Então, a palavra ela não morre, ela fica abandonada ali, ela fica descansando, fica no limbo ali. Tá? Não, você não pode fazer isso. Só que eu ia falar outra coisa sobre o Machado e esqueci. Bom, daqui a pouco eu lembro. Tá? A idade é isso. Mas Sérgio. me lembrei, desculpe, me lembrei o que é. A gente ensina em cursos de redação para executivos que a ordem direta é a melhor forma de você simplificar a comunicação. Sujeito, verbo, complemento. Né? Quando chega lá na concordância nominal, os adjetivos costumam estar após o substantivo, diferente do inglês, que vem antes. Não é que seja errado você dizer um grande problema em vez de um problema grande. E só que, às vezes, essa mudança altera sentido. Aquela velha história, um velho amigo é diferente de um amigo velho. Não estou me referindo, o velho amigo não necessariamente tem idade. Né? Tem aquela história do cachorro amigo, do amigo cachorro. E eu adoro, viu, Casarré? É um exemplo do defunto autor defunto. Já foi alvo, inclusive, de concurso, pelo menos quando eu dava Velha, aula. velha torta e torta velha também. Mas esse exemplo do Memórias Póstumas, ele tem uma explicação literária, né? Quer dizer, é um livro que começa com um narrador defunto que resolveu ser escritor, e não um escritor que morreu. Então é muito bacana, né? E genialidade, isso aí foi século retrasado, gente. Bom, já falei do meu amor por Machado. Acho que o Casarré... Elaine quer fazer uma pergunta. Sobre hoje quase todo mundo escreve. Eu escrevo, eu faço contos, eu escrevo. Só que o português é deixado de lado. Eu fico pensando, e às vezes eu falava, agora também não falo mais. Alguém disse isso. Você está traumatizada, Elaine? Sim, eu não falo mais. Eu vou te pegar aí no elevador, né? Na garagem, eu vou te dar uma injeção de ânimo. Porque as pessoas dizem, não, o importante é escrever. Não, tu pode escrever, mas tu não pode esquecer o português correto. É isso? Ou deixa escrever qualquer coisa? Não, que qualquer coisa. Aí eu não sei se partir para o outro lado da música, por exemplo. Né? Você ouve certas músicas lindas que nós temos no nosso repertório, e daqui a pouco entra lá um funk da vida, uma coisa. Para! E vem dizer, isso é música? Pior que aquilo ali é o que vende, é o cara cheio de ouro. Isso que me entristece também. Isso acontece também com um escritor. É uma pena. Só mais uma coisa que eu queria ressaltar aqui, que eu valorizo muito também aqui no Brasil,
é a nossa literatura infantil e infanto-juvenil, que é muito boa. Tá? Nós temos pelo menos umas 3 ou 4 autoras assim de primeiríssima linha. Tem uma Flávia Lins Silva. Ela é criadora daquele prédio do... Não, como é que é? Detetives do Prédio Do Azul. Prédio Azul. Detetives do Prédio Azul. É Ela ótimo. foi minha aluna, numa escola, num colégio aqui no Rio de Janeiro, no Colégio Andros. Era daquelas que fazia redação toda semana, me entregava para eu dar uma olhada, sempre à mão escrever. Tá? E hoje ela mora em Portugal e é inacreditável, né, a aceitação dos livros da Flávia aqui no Brasil. Tá? Ela e uma outra que foi minha aluna também, que é a Thalita Rebouças. Teve recentemente, na Feira do Livro, a Patrícia me mandou um recado: estou indo ao Rio de Janeiro, quero te ver. Daí fui eu e minha mulher lá para o Rio Centro. Pergunta se eu consegui falar com a Flávia ou com a Thalita. Gente, o que tinha de criança, Que coisa tudo boa. com livrinho. Eu disse assim, meu Deus do céu, o futuro tem salvação, o Brasil tem salvação. Bom, estamos salvos, então. Não, é algo É que assim que... boa, toda boa literatura sempre vai ter acolhida, né, Sérgio? Não tem outra explicação para isso. Agora, Professor Sérgio Duarte Nogueira, Nogueira Duarte. nos divertimos Era Duarte. bastante Posso dar aprendendo, uma última aí? Posso divertindo-se contar uma aprendendo. última? Claro, faça, faça. Sérgio Gonzaga, deixa eu te contar essa. Estou eu no programa do Clóvis, Câmara 2, ainda na Guaíba, né? Era a semana do Dia dos Pais. Meu pai já estava falecido, aí o Clóvis fez uma homenagem ao meu pai. Aí eu aproveitei e disse, poxa, deixa eu aproveitar que eu também quero fazer esse agradecimento ao nosso pai. Aí o Sérgio Gonzaga, que estava na bancada, assim, o Sérgio Gonzaga foi meu colega de faculdade, viu? O Sérgio disse assim, finalmente descobri por que lado da família eles são irmãos. É pelo lado do pai. Eu disse, da mãe também. Aí eu disse, eu sou Sérgio Nogueira Duarte da Silva, e o Clóvis é Clóvis Nogueira Duarte da Silva. Foi aí que ele descobriu que nós éramos irmãos completos. Posso fazer outra pergunta? A última pergunta, Providor vai ter o privilégio. Eu Só seja queria, sintético, tá, eu Polidoro? queria saber sobre a qualidade dos textos de uma senhora que anda fazendo muitos textos por aí, que é a senhora inteligência artificial. Boa pergunta, boa pergunta. Muito boa pergunta, e Para vou ser bem encerrar. honesto. Eu ainda tenho ressalvas a isso, né? Eu acho que eu não conheço o suficiente para ter uma opinião completa. Eu acho que em determinadas áreas ela tem utilidade. Tá? A própria medicina ela tem muita utilidade, tá? Na área tecnológica também, mas na área de educação tenho minhas dúvidas. O próprio tal daquele chat GPT, não sei o quê, que muitos escritórios passaram a utilizar, tá? Tem um em São Paulo, para quem eu dei um curso, que um dos donos, um dos sócios, chegou para mim e disse o seguinte: olha, a garotada que está vindo da faculdade, está sendo requisitada para ser os nossos trainees, né? Nós chamamos de trainee, né? Estagiário, né? Se eles começam a usar esse chat aí, começar com texto pré-fabricado, a gente não contrata, porque nós não queremos um texto neutro, um texto frio, nós queremos que as pessoas pensem, raciocinem. Então, em relação à inteligência artificial, eu ainda tenho minhas restrições e ainda não tenho uma opinião totalmente formada. Vou ficar te devendo essa, tá, meu amigo? Viu, Jorge? Tá Pô, bom? você acabou a minha palestra com uma pergunta sem resposta? Poxa vida. Mas essa é muito boa, nos dá o Então, gancho. uma última pergunta, Vieira, com resposta. Uma última. Vai domingo, vai segunda no Beira-Rio? Não vou. Eu estou no Ou Rio. Pô, mas também se não ganhar segunda-feira, Deus me não livre. ganhar? Tá bom. Tá, mas Sérgio, agora foi a bom, última, para aí, última. Ricardo, para aí. Foi bom o Polidoro ter levantado essa questão da IA, porque ficou uma pergunta sem resposta. O que significa que logo, logo vamos ter que voltar a convocar. Aí não é mais convite, tá, Sérgio? Será uma convocação para você voltar a estar entre nós
Foi uma proximamente. delícia, delícia, delícia. Quando quiser, tá muito Tá bom. bom. Vale para Eu todos só nós. quero fazer a última. Qual Ah, é a palavra mais bonita da língua portuguesa? Não vale saudade. Não há saudade. amor, é amor. Amor, fé, Mundo, esperança, mundo, Colorado. Colorado. Ó, agora sim. Agora sim. É isso aí, Colorado. Valeu, pessoal. Até uma Tchau. próxima. Obrigado, Sérgio, de novo. Grande Valeu, um abraço. abração, Tchau, muito obrigado. obrigado. Tchau. Eu que Abraço. agradeço. Muito bom, muito bom.